Igreja Metodista Renovada. Essa é mais uma mensagem de edificação com o pastor Edmagno Vieira. De pé em reverência à palavra de Deus, vamos abrir 2 Crônicas, capítulo de número 20. Nós vamos ler somente o versículo de número 12. O tema da mensagem é: o que fazer quando a vitória se torna impossível? Diz assim a palavra de Deus, no versículo de número 12: a Deus nosso, porventura não os julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos em Ti. Não sabemos nós o que faremos. Não sabemos nós o que faremos. Feche seus olhos. Vamos orar. Espírito de Deus, nós queremos que esta noite seja completa, como todas as noites que o Senhor concede a cada um de nós. E nós somos gratos pela oportunidade de podermos estar aqui louvando e bendizendo o Teu santo nome. Obrigado por cada pessoa, que a palavra do Senhor venha de encontro à necessidade de cada um. Que seja um instrumento de poder para revigorar, fortalecer, para abrir portas, para libertar e para salvar. Nós entregamos cada um aqui nas Tuas mãos. Amém e amém. Pode sentar no seu lugar. O que fazer quando a vitória se torna impossível? Você já ficou numa situação onde você vê que há uma impossibilidade de vencer? Você já passou por isso alguma vez? Você já vivenciou esse momento em que você não encontrava mais saída, em que você não tinha mais recurso? Um tempo onde você chegou à conclusão que a vitória se tornou impossível para você. Você já viveu esse momento? É sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Nós vamos falar sobre um momento vivido pelo rei Josafá, onde a vitória se tornou impossível. Impossível. Diante do grande inimigo, diante do grande exército que ele tinha que enfrentar, ele se viu sem saída. Ele falou: o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? O que faremos diante dessa situação? O que devemos fazer? Nós não sabemos o que fazer, porque a situação chegou num ponto que nós não conseguimos mais discernir o que fazer. É isso que Josafá estava falando com Deus na sua oração. Quando é que a vitória se torna impossível para nós? No capítulo 20, apresenta uma narrativa dizendo o seguinte: e sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Engede. Quando é que a vitória para a gente se torna impossível? Quando a gente compreende que o inimigo, que a adversidade, ela é maior que nós. É aí que a vitória se torna impossível para a gente. É quando a gente observa o tamanho do problema e a gente entende que esse problema, ele é muito maior do que nós. Ele é superior às nossas forças. Ele é maior, nós somos pequenos. É pesado, é grande. Eu não tenho força para lutar, porque é grande demais. Quem vem contra você é maior do que você. Isso é um grande problema. Mesmo andando com Deus, tem momentos que a gente não sabe o que fazer. Mesmo caminhando com o Senhor, existem momentos na nossa vida que nós não saberemos o que fazer.
Uma segunda coisa muito importante que a gente compreende, quando a vitória se tornou impossível, é quando a gente entende também que a gente não tem mais tempo. Eu não tenho tempo para organizar mais nada. É essa informação que ele recebeu. Ele recebeu, olha, vem um grande exército contra você e já estão chegando. Você já viveu um momento onde você viu que não tem mais tempo de fazer mais nada? Que você já esgotou todos os seus recursos e que você não tem tempo hábil para poder resolver mais a situação? Não tem tempo. Porque tem que ser agora, não pode ser amanhã. Não pode ser semana que vem, não dá tempo, é agora. Acontece, um problema acontece assim instantaneamente na nossa vida e você fala, meu Deus, não sei o que eu vou fazer não. E eu tenho que resolver isso agora. Tem jeito, tem que resolver agora. Mas não dá para esperar um mês? Não dá para esperar um mês. Tem que resolver agora. A gente tem que tomar decisão na hora. Existem momentos na nossa vida que a gente tem que ter uma solução na hora. E a gente se vê totalmente desprovido de recursos. E depois, o que ele diz para Deus? Olha só que interessante. No versículo 7, olha o que Josafá fala para Deus. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores dessa terra de diante do teu povo de Israel? E não deste a semente de Abraão ao teu amigo para sempre? E habitaram nela e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo, se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Na oração de Josafá, irmãos, ele está dizendo assim, Senhor, o Senhor não é poderoso? Essa é a oração dele. O Senhor não domina sobre todas as coisas, o Senhor não é Deus, então por que o Senhor está deixando isso acontecer? Também é um momento onde a vitória se torna impossível para nós. É quando a gente começa a questionar o domínio de Deus sobre toda e qualquer circunstância. A gente começa a questionar, a gente começa a duvidar se Deus realmente tem controle e domínio sobre toda e qualquer adversidade. Você já ficou assim? Você já passou por isso quando você está vivendo um momento difícil na sua vida e você começa a pensar, será que Deus vai controlar essa situação? Será que Deus está vendo o que o inimigo está fazendo comigo? Será que o inimigo não vai me destruir? Irmãos, a gente volta e meia se vê numa situação dessa. A gente fica em dúvida se realmente Deus está no controle ou se Deus não está no controle. Isso é um questionamento que nós fazemos nos momentos difíceis da nossa vida. Nós questionamos o controle e o domínio de Deus sobre toda e qualquer situação. Nós não podemos ter dúvidas sobre isso. Deus está no controle. Você não pode ter dúvida em relação a isso. Deus está no controle. Você veio aqui para ouvir isso hoje. Não é o diabo que está no controle, não. Não é o mal que está no controle, não é a adversidade que está no controle da sua vida. Quem está no controle é Deus. E sempre estará no controle da nossa vida, amém? E o primeiro verso que nós lemos, versículo 12, ele disse, nós não sabemos o que fazer. Então quando a gente também não sabe o que fazer, a gente fica no vácuo, né, da revelação, a gente fica no vazio da revelação, nós não sabemos o que fazer. Para nós, a gente vai entender que a vitória se tornou impossível. A gente pensa que ser cristão é saber o que fazer sempre. Nem sempre, né? A gente acha que ser cristão é ter resposta para tudo também. Não é assim. Né? Tem momentos na nossa vida que nós não sabemos o que fazer. A gente fica no vácuo. Fica no silêncio. A gente continua firme. Isso é ser cristão. É ser cristão ouvindo a voz, é ser cristão não ouvindo a voz. Isso é ser cristão. Isso é andar com Deus. É. E a circunstância pode ser que for, a gente continua firme no Senhor. O vento pode soprar para lá ou para cá. Você tem que dizer sempre, eu sei em quem eu tenho crido. E Ele me mandou esperar. E eu vou esperar. É assim que a gente faz, a gente espera. Até que o nosso Salvador se levante.
E quando é que isso vai acontecer? Quando nós estivermos prontos. Não é quando ele estiver pronto, não, porque ele está pronto sempre. Quando você estiver pronto. Aí ele vai parar a tempestade. Aí ele vai parar o vendaval. Porque a adversidade, ela está nos deixando pronto. Ela está construindo a gente. A circunstância está construindo você, amém? Primeira atitude de Josafá. Versículo de número 3. Então Josafá temeu, pôs-se a buscar o Senhor e apregoou o jejum em todo o Judá. Vocês precisam temer a Deus, buscar a Deus no meio da circunstância difícil. Isso é lógico. Vocês estão ouvindo isso toda hora. No momento difícil, você tem que buscar Deus. Você sabe que é assim que funciona. Na fase difícil, no momento difícil, no momento bom também, mas principalmente no momento difícil, nós temos que buscar a Deus. E foi isso que ele fez. Ele buscou a Deus. Ele buscou a Deus. Buscar a Deus, a gente tem que encontrar a Deus através das nossas ações, dos nossos pensamentos. A gente tem que procurar um jeito de encontrar Deus no meio desse embaraço todo da nossa vida. Encontrar Deus, achar o caminho que nos leva a Deus. Mas olha o que acontece quando a gente busca Deus. Versículo de número 3. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor. E aí, buscando a Deus, o versículo é completado dizendo o seguinte: ele apregoou jejum em todo o Judá. Ele decretou jejum em toda a nação. Mas por que ele fez isso? Porque ele sabia que era a sua área de domínio. Então repita comigo: área de domínio. Área de domínio. Ele agiu em sua área de domínio, ele agiu em sua área de controle. Ou seja, eu sou o rei, esse povo aqui me obedece. Essa é a nação que está sob os meus cuidados, sob a minha autoridade. Então eu determino que todos vocês jejuem. Foi isso que ele disse. Ele estava agindo na sua área de controle, na sua área de domínio. No meio da guerra, não é toda a área que você consegue agir. Você vai ficar assim: meu Deus, o que eu faço? O que eu faço? Você tem que agir na sua área de domínio. Aonde você pode mexer, aonde as suas mãos alcançam. Ele não podia declarar sobre todas as nações da terra. Havia várias nações, mas existia uma nação que estava debaixo da autoridade dele, debaixo do domínio dele. Então, essa nação teria que obedecer às ordens dele. Então, ele agiu na sua área de controle. E existe uma área na vida da gente que a gente controla. Existe uma área na sua vida que você domina, que você age, você pode agir. Ninguém vai agir, você vai agir. O que você pode mudar? Mas meus braços são curtos, eu só posso ir até essa altura. Então você vai agir dentro da sua área, da sua capacitação. É isso que você tem que fazer. Você tem que fazer o que você pode fazer. Não adianta você tentar controlar tudo de uma Deus. Não, você vai agir dentro do seu campo. O que eu posso fazer? É a minha família. Então eu vou agir na minha família. Se eu posso mudar as coisas na minha casa, eu mudo na minha casa. Eu começo mudando na minha casa. Eu não posso mudar na casa da Tânia, eu não posso mudar na casa do Jovino, mas eu posso mudar na minha. Eu não posso entrar no seu coração, eu não posso entrar no seu coração, eu não posso mudar a sua cabeça, mas eu posso mudar a minha cabeça. Eu não posso mudar as suas atitudes, mas eu posso mudar a minha atitude. Isso eu posso fazer. Eu não tenho controle sobre o mundo, mas eu tenho controle sobre a minha vida. Então eu começo onde eu posso mudar. E eu preciso mudar primeiro aqui, onde eu posso mudar. E Deus me convida hoje a fazer aquilo que eu posso fazer. Só que no momento da adversidade, da luta, a gente costuma não fazer nada. A gente fala: mas é muita luta, eu não vou fazer nada. Eu não sei o que fazer. Mas Deus está dizendo o seguinte: a sua
área de domínio, na sua área de controle, você precisa agir. No meu trabalho, isso aqui é a coisa que eu faço. No meu ministério, o que você faz? Você toca o violão? Certo. Então você tem o controle sobre isso. Então determine sobre o seu controle. Nós estamos falando sobre vencer guerra, nós estamos falando sobre vitória que se tornou impossível. Não adianta você querer ganhar o mundo. Ganhe primeiro o seu bairro. Ganhe primeiro o seu irmão, a sua rua. Depois você ganha o mundo. O mundo vem depois. Mas eu não consigo. Então faça o que você pode. Então o que você pode fazer? Eu posso só orar. Então ore. Mas tem gente que pode orar, só pode orar, mas não ora. Mas eu posso ajudar, eu tenho recurso financeiro. Então ajude. Ajude a mudar a história do mundo com o recurso que você tem. Mas eu não sei fazer outra coisa. Eu só sei sentar na igreja e pedir que Deus abençoe. Então faça isso. É o seu limite. E Deus respeita os seus limites. O que Ele faz ou você faz são coisas diferentes. Mas eu preciso ser bom naquilo que eu sei fazer, naquilo que eu posso fazer, amém? Só que as pessoas, elas não assumem responsabilidades na sua área de controle. Eu quero passar no vestibular. Eu quero que Deus me ajude. Eu quero passar num concurso. Eu preciso passar num concurso. Mas para mim, é uma coisa assim tão impossível. Porque é tão difícil. O que você tem que fazer? Qual é a sua área de domínio? Estuda. Não, mas vai ter gente que é mais inteligente do que eu, tal. Tem gente muito mais capacitada. Não se preocupa com as pessoas que são mais capacitadas que você. Se preocupa em estudar. Essa é a sua zona de controle. Você precisa estudar. O resto é Deus que vai fazer. Mas o meu conhecimento é nesse nível. Vá até onde você pode. Vá até onde você pode. Mas eu só aguento 1 quilo, então carregue 1 quilo. Deixa o outro carrega 10, deixa ele carregar 10. Mas se você puder carregar 10, carregue 10. Não carregue meio quilo. Você tem mais inteligência, você tem mais sabedoria, você tem mais unção, você tem mais coragem. Age na sua zona de controle, na sua área de domínio, naquilo que você sabe fazer, naquilo que você pode fazer. É assim que Deus trabalha, irmãos. Muitas pessoas são omissas, elas não dão um passo para realizar nada, elas querem que as pessoas façam. Eu quero mudar minha casa, eu quero mudar minha vida, eu quero mudar minha família, mas você pode fazer muitas coisas que você não está fazendo. Existem várias coisas que você pode fazer, mas a luta é grande, a luta é muito grande, o senhor não entende. Deus entende. Deus entende que a luta é grande, então faça o que você pode. Mas você precisa fazer o que você pode. Você não precisa deixar para os outros fazerem. Você deve fazer. Se você não fizer, você não vai vencer a batalha. Se você se tornar uma pessoa omissa, você não vai vencer a batalha. Faça o máximo que você puder. Josafá atuou em sua área de domínio. Na área de domínio. Nós não podemos cruzar os braços. A gente vê a coisa acabando na nossa frente e fala assim, mas não tem nada por isso. Não, você tem sim. Você tem sim, é a sua vida. Você tem sim. Mas você tem que fazer alguma coisa. Você precisa fazer alguma coisa. Você não pode esperar que as pessoas façam. Mas a responsabilidade é do pastor. Não, você tem a sua responsabilidade. A responsabilidade é do meu marido. Qual é a contribuição que a mulher está dando para o sucesso da família? Qual a contribuição que o filho está dando para o sucesso da família? Que o marido está dando para o sucesso da família? Não, é só o marido que é responsável. Não, se você não der a sua contribuição, você não vai vencer guerra nenhuma. Nós estamos falando de omissão. Nós não estamos falando de capacitação. Pessoas que têm que fazer, mas não fazem. Pessoas que podem fazer, mas não fazem. Não levantam uma palha para poder mudar as coisas. E nós precisamos atuar na nossa área de domínio. Versículo de número 12. Outra atitude de Josafá.
Ele disse: nós não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. É isso. Firma os olhos em Deus. Firma os olhos em Deus. É isso aí, está certo, está certíssimo. Firma os olhos em Deus. São coisas que você pode fazer. Fazer aquilo que é da sua responsabilidade, ficar firme no Senhor. Firma os olhos em Deus. Senhor, estou agarrado aqui com o Senhor. A dificuldade está aqui, eu sei que está aqui, mas eu prefiro olhar para o Senhor. Porque se eu ficar olhando para a dificuldade vai me deixar mais triste, ela vai me destruir. Então eu olhando para o Senhor, é uma chance que eu tenho. Quando você olha para Deus, você renova a sua esperança. Você renova. Mas não pode ficar só olhando para a dificuldade, não pode ser ficar só olhando para a adversidade. Oh, meu Deus, meu problema aí, eu estou sem dinheiro, olha aí. Está difícil, eu não consigo aquele negócio. Olha a doença batendo na minha porta. Meu Deus, olha para Deus, irmãos, olhe para Deus. Não fica dando confiança para a dificuldade, não. Olhe para Deus. Se a coisa está difícil, se a vitória se tornou impossível, firme os olhos no Senhor. E diz: ó Senhor, eu não sei o que eu vou fazer, não. Estou perdido aqui, não vou ficar firme no Senhor. Fazer o quê? Eu vou ficar ouvindo o que o outro vai falar? Eu vou ficar ouvindo o que você vai falar? Eu não. Vou ver o que Deus fala. Senão a pessoa fala assim: nossa, você está na pior, hein? Vai acabar em nada, hein? Do jeito que está, aí você vai morrer. Você vai precisar olhar para Deus, para renovar a sua esperança. Olhar para Deus e falar: Deus, eu estou de olho no Senhor. Eu estou firmado na rocha que é o Senhor. Eu creio que o Senhor vai mudar a situação. Eu creio nas suas promessas. Eu creio que vai mudar. Isso é colocar os olhos em Deus. Isso é firmar em Deus. Isso é estratégia de guerra, irmãos. Estratégia de guerra, no meio da luta. Eu não estou dizendo isso aqui que é mais gostoso você ficar olhando para Deus, porque é romântico, é bonito. Eu estou falando sobre guerra. Eu estou falando sobre batalhar pela vida. Eu estou falando sobre vencer grandes batalhas. Grandes batalhas. Quando a vitória se tornou impossível. Quando o inimigo disse para você: ó, já era. É aí que você tem que fazer isso. Fazer o que você pode. Lutar com a força que você tem, o máximo que você puder, firmar os olhos em Deus, para que Deus mova as suas mãos. Deus espera de nós isso, olhos nele, e fazer o que a gente pode fazer. Por isso que gente preguiçosa não prospera. Preguiçoso não prospera. Queria tanto ter isso, fulano tem, eu não tenho. O que você faz para ter isso, irmão? Abrindo a boca, cansado, acho que eu vou dormir mais um pouco. Tinha um texto que podia estar na Bíblia, né? Deus ajuda quem cedo madruga. Não tem? Podia estar na Bíblia isso, né? Tem que acordar cedo e dormir tarde, para cuidar das coisas. Agora ficar só assim, esperando cair do céu, vendo o barco passar, o barco passando lá, olhando, né? Vai passar, só na rede balançando. Eu quero prosperar, eu quero crescer, eu quero ter a casa própria, eu quero tal. Fica lá. Nós precisamos trabalhar, para que Deus trabalhe, porque Deus só entra quando nós entramos. Ele só bota o pé quando você coloca primeiro, ó. Deus, eu fiz a minha parte, aí eu vou entrar, porque Ele é Deus. Deus não é humano, Deus ele não tem que fazer coisas humanas. Por isso que Ele nos deu capacidade, inteligência, mãos, pés. Amém? Para isso. Então a gente nascia cego. Já que Deus tem que fazer tudo, então nós vamos fazer assim. Nascia sem pé, sem mão, sem nada, sem inteligência, cabeça vazia, oca. É Deus que faz tudo, então para que nós precisamos de inteligência? Para que você tem essa capacidade de raciocínio, habilidade? Para que tem? Será que Ele fez isso porque estava querendo brincar? De construir? Estava se divertindo. Mas Ele nos deu capacidade para que nós possamos usar. E quando a nossa capacidade esgota, Ele entra. É assim que funciona. Sempre será assim que funciona. E mais cedo ou mais tarde você vai concordar
com a Bíblia que é assim que funciona. Ele entra em ação depois que você fez a sua parte. Quando você não tem capacidade, ele já sabe, ele faz. Ele conhece a limitação de cada pessoa. E por isso que Josafá teve que fazer algumas coisas, amém? Versículo de número 13, ainda no capítulo 20. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e seus filhos. Todos estavam de pé perante o Senhor. Esse em pé aqui, a gente pode fazer uma analogia. Estar de pé diante do Senhor traz uma lição espiritual para a gente. Foi Deus que colocou eles de pé. A gente se coloca de pé. A gente se coloca de pé. A gente se levanta. A gente toma decisão. A gente se coloca na posição. Se colocou na posição, Deus entra em ação. Todos estavam de pé diante do Senhor. E a gente precisa se posicionar. Posição. Se posicionou diante do Senhor, Deus entra em ação. Mas para ficar de pé, a gente tem que sair de uma posição e entrar em outra posição. Quem está sentado, para ficar de pé, tem que aplicar movimento. Amém? Quem está sentado e vai ficar de pé, tem que aplicar movimento. Significa sair da inércia e entrar em movimento. Se colocar diante do Senhor. Como? Do jeito que você puder, irmão. Uma perna quebrada ou não. Doente ou não. Se coloca na frente do Senhor. Se vira. Mas é na frente dele que ele age. A gente vem se arrastando e fala assim, eu estou aqui, ó. Estou quebrado, mas estou aqui na sua presença. Eu estou sem dinheiro, mas estou na sua presença. Eu estou perdido, mas estou na sua presença. Se coloca na presença do Senhor. Ele se colocou na presença do Senhor com medo, se colocou na presença do Senhor com dúvida, se colocou na presença do Senhor cheio de temor. Tudo isso ele sabia. A nação inteira sabia que o inimigo era maior, a nação inteira sabia que era muito perigoso. Mas todos se colocaram na presença do Senhor. A gente não vem pronto. A gente traz os medos. A gente traz os traumas. A gente vai trazendo tudo perto dele. Você não vem pronto. Eu vou me aprontar, vou ficar bonito, vou largar o cigarro, vou largar a bebida, depois eu vou. Não, você tem que vir como você está. Você tem que trazer os seus medos, os seus temores, as suas dúvidas, o seu pânico na presença do Senhor, amém? Aí quando você se coloca na presença do Senhor, o que acontece no versículo 14? O que acontece no versículo 14? Então veio o Espírito do Senhor. Quando é que ele veio? Depois que eles se colocaram na presença do Senhor. Então veio o Espírito do Senhor. E é quando o Espírito do Senhor vem que nós encontramos a saída. É quando o Espírito de Deus vem, porque o Espírito de Deus é uma fronteira, irmãos. O Espírito Santo é uma fronteira que nos separa da tragédia para a vitória. É o divisor de águas, é o Espírito Santo. Você está vivendo uma vida de miséria, de fracasso, de perdas. Quando você entra no Espírito de Deus, a sua vitória começa a ser construída. O Espírito Santo precisou estar ali. Não há vitória sem o Espírito de Deus. Era necessário que o Espírito de Deus viesse sobre a nação, sobre aquela nação inteira, para dar a vitória. Porque sem o Espírito Santo a gente não faz nada. O que a gente tem que fazer? Nós temos que fazer tudo para que o Espírito Santo esteja aqui. Mas não, se a gente trouxer aqui uma espada, uma lança, um escudo, um monte de dinheiro, um monte de coisa, não resolve? Não resolve. Não resolve. Tem que ter o Espírito de Deus. Tem que ter o Espírito de Deus. E o que nós temos que fazer para trazer o Espírito de Deus?
Nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que nos colocar na presença do Senhor. Nós precisamos buscar o Senhor. Nós precisamos orar ao Senhor para que, não é para que o inimigo caia, para que o inimigo, nós vamos derrubar o inimigo com a nossa oração. Não, nós oramos para que o Espírito venha. E quem derruba o inimigo é o Espírito de Deus, irmãos. Não somos nós. Não adianta você achar que a sua oração está derrubando lá o gigante. Quem derruba o gigante é o Espírito Santo. Quem neutraliza o inimigo é o Espírito Santo de Deus. Nós oramos para ter o Espírito Santo. E a partir do Espírito Santo em nós, aí nós vencemos a batalha. Então quem determina é o Espírito Santo de Deus. Não é a nossa habilidade, não é a nossa capacidade, não é o nosso poder. É o Espírito Santo que determina. Então nós temos que fazer de tudo para que o Espírito Santo esteja. Nós temos que convidar o Espírito Santo. Nós temos que atrair o Espírito Santo com as nossas orações, com a nossa verdade. Amém? É Ele que faz. Não adianta tentar fazer. Eu já tentei fazer. Já tentei fazer um monte de coisa sem o Espírito Santo de Deus. Nós temos que gastar tempo em atrair o Espírito Santo. Com tudo que a gente faz aqui. Tudo que você faz na sua casa, onde você estiver, gaste tempo para atrair o Espírito de Deus. Porque onde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. Quando há o Espírito Santo de Deus, aí há liberdade. Porque é Ele que nos dá liberdade. Quantos estão entendendo? Então repito, eu estou entendendo. Versículo de número 15, ainda no capítulo 20. Eu quero que você acompanhe. E Jaziel disse: dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz. Aí o Senhor começou a falar: não temais, nem vos assusteis, por causa dessa grande multidão. Isso aqui significa conforto. Ele já confortou. Deus está confortando o povo aqui. Não temas por causa dessa grande multidão, pois a peleja, a luta não é de vocês, senão de Deus. Deus disse: a peleja não é de vocês, é minha. Dependendo do tipo de batalha que você está enfrentando, se é grande ou pequena, você tem que discernir, à luz do Espírito Santo de Deus, quem é que tem que lutar. Você precisa discernir quem é que tem que lutar. Ele está dizendo aqui que a peleja não é vossa, senão de Deus. Deus estava dizendo: essa briga que vocês vão ter agora com o inimigo, não é de vocês não, sou eu que vou lutar. Agora sou eu que vou lutar. Esse nível de luta que você está tendo, não é vocês que vão lutar, sou eu que vou lutar. É minha essa guerra. Então nós estamos entendendo aqui agora que é Deus que entrou em ação. Não sou mais eu. Porque a minha luta eu já fiz. Eu fiz aquilo que eu podia fazer. Eu lutei com a força que eu tinha. Eu fiz o melhor que eu pude. Então essa é a minha luta. Essa é a sua luta. A sua luta é confiar. A sua luta é ter fé. A sua luta é ser fiel. A sua luta é essa. Essa é a sua luta. Quem vai derrubar o muro é Deus. Ah, Deus, não, isso é com Deus. Isso é problema de Deus. Isso é problema de Deus. Ah, pastor, mas a gente queria ter uma igreja aqui com 5.000 pessoas. Isso é problema de Deus. Isso é problema de Deus, não é problema nosso. Porque a Bíblia diz que o crescimento quem dá é Deus. O problema nosso, o nosso problema, sabe o que é? É conhecer Deus profundamente. É ter intimidade com Deus, é buscar o Espírito Santo. Essa é a nossa luta. Ah, mas o marido da mulher lá, ele é ruim, e não sei o que, não se converte. Isso é problema de Deus. Isso não é problema seu, não. Como que Deus vai fazer? Quando Deus vai fazer? Isso é problema de Deus. O seu problema é você orar, confiar, profetizar. Esse é o seu problema. Essa é a sua luta. A sua luta não é o que você pensa. Ah, mas você fica, não, porque eu não consigo, porque eu tenho que resolver. Não, você está lutando no lugar errado. Essa não é a sua luta. Ah, eu vou tentar falar com a pessoa, para tentar convencer ela, para ver se ela muda aquela cabeça, porque aquela cabeça não muda. Eu já falei. É igual aquela história, né? Nós temos que criar uma estratégia para fechar a porta de trás da igreja.
A gente tinha essas convicções, a gente tem que criar uma estratégia para fechar a porta de trás da igreja, pastor, porque as pessoas, elas chegam na igreja, e às vezes as pessoas vão embora da igreja, a gente tem que saber. Irmão, sabe o que eu penso quando eu olho para a igreja? Eu penso numa igreja grande. Eu não olho para a igreja, eu vejo vocês como um monte de gente. Então eu faço os meus projetos assim, se eu for descobrir o que passa na cabeça de cada pessoa, eu nunca vou conseguir fazer isso. Se eu for tentar descobrir o que cada pessoa está pensando, o que cada pessoa quer, o que você está fazendo na sua casa, o que você está fazendo lá na rua. É igual a mulher que fica vigiando o marido, fica assim, não, ele vai me trair, meu Deus, se ele me trair, meu Deus, eu acho que ele está me traindo, meu Deus, eu não vou dormir, ele deve estar me traindo, eu não confio. Irmão, você não tem que ficar assim, você não tem que se preocupar com isso, porque você não consegue vigiar um homem. Quando um homem quer fazer uma coisa errada, não tem mulher que vigia. E esse papo que as pessoas falam, não, uma hora vai descobrir, que é isso? Fica 30 anos, irmãos, e não descobre não. Eu conheço casos aí de homens que têm 30 anos, que têm amante. E se você falar com a mulher dele que isso é verdade, ela fica brava ainda. Sai dessa. Sai dessa. Porque as pessoas ficam preocupadas em controlar a mente das pessoas. Não adianta. Sabe quando é que você consegue descobrir o que acontece? Quando você anda com Deus, quando você busca Deus, e aí Deus vai guardar as suas costas. Não adianta você ficar preocupado se alguém está falando de você, se alguém está pensando isso, se alguém vai te jogar uma pedra. Você não precisa ficar preocupado com isso. Quantos inimigos que eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não se preocupa com isso não. Você não precisa se preocupar com isso, você tem que se preocupar com Deus. Você anda com Deus e busca Deus, e dos seus inimigos Deus cuida. Porque senão, como é que a gente vai fazer? Se eu ficar preocupado em convencer cada pessoa, irmão, você tem que, não, eu tenho que orar, eu tenho que buscar, eu tenho que cada vez mais buscar Deus, é isso que a gente tem que fazer. A gente fica preocupado com muita estratégia, irmãos. Esse é o nosso problema, a gente fica preocupado com planejamento demais, e a gente deixa Deus para o segundo plano. A gente fica preocupado em ficar ligando, você sabia, vigia para mim, a minha namorada, vigia, hein, vigia, se você ver, fica vigiando lá, se acontecer alguma coisa, você fala, hein, não funciona. Somente um poder sobrenatural que pode revelar o que está acontecendo lá, e aí Deus traz na sua mão, vem na sua mão, vem na sua mão, vocês estão entendendo? Então na batalha da vida nós temos que gastar tempo buscando a Deus, profundamente nos consagrando a Deus, e aí o Espírito de Deus vai controlar todas as guerras ao nosso redor. Foi isso que o Senhor disse, não fica com medo, porque essa peleja não é de vocês, essa peleja é minha. Deus falou com ele, é minha, eu sei que você não aguenta, eu sei que você não tem força, Deus está falando, eu sei que você é pequeno, eu sei que você não tem capacidade, eu sei que o inimigo é maior que você, eu sei que você é uma pessoa verdadeira e tem um monte de gente falsa, eu sei que tem um monte de gente jogando pedra na sua vida, eu sei que tem um monte de gente maquinando contra você. Deus estava dizendo isso, eu sei. Você não precisa se preocupar, você fica tranquilo, porque essa guerra é minha. Deus falou, é minha, sou eu que vou lutar agora. Sabe por quê? Porque você já fez sua parte, você já fez a sua parte, então eu que vou cuidar, eu que vou guardar, eu que vou guardar as suas costas, eu que vou vigiar, né? Se o senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela, não é assim? Se o senhor não edificar a casa, em vão o quê? Aqueles que edificam, estão edificando em vão. Você pode colocar tijolo, se o senhor não edificar a casa, você pode tentar fazer, minha família, meu filho tem que falar, minha filha, eu fico, meu Deus do céu, a minha mulher, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Não, você tem que ficar concentrado em Deus, concentrado em Deus, e o Espírito de Deus, ele vai tomando conta, o Espírito de Deus vai resolvendo as questões, o Espírito de Deus vai colocando anjos para guardar, amém, irmãos? É assim que a gente vence as guerras. Agora, se você quiser adivinhar o que passa na cabeça de cada pessoa, você vai morrer seco e não vai conseguir descobrir. Se você tentar descobrir quem é que te ama e quem não te ama, se você tentar descobrir quem falou mal de você e quem não falou, você vai ficar maluco. Só o Espírito de Deus, só o Espírito Santo de Deus
É nesse momento, quando nós fazemos a nossa parte, quando nós apresentamos a nossa vida diante de Deus, Deus toma conta de toda e qualquer circunstância. Ele disse: essa batalha não é de vocês, é minha. Então nós temos que saber onde nós devemos lutar. O que acontece é que a gente inverte, a gente quer lutar a luta de Deus. Tem coisas que só Deus resolve, tem coisas que só a gente resolve. E quando você tem que resolver e você não resolve, Deus não resolve também. Ouça isso. Quando você tem que resolver e você não resolve, Deus não vai resolver, vai ficar tudo parado. Vai ficar tudo parado. Tudo parado. Você pode orar, você pode fazer o que você quiser. Por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. Não clama a mim, não. Foi isso que ele disse para Moisés: não ora não, não adianta orar agora não. Pode continuar andando, continua andando, anda. Ó, não quero conversar com vocês não. Foi isso que Deus disse: não adianta clamar aqui não, você está na hora de andar, porque eu já mandei andar, então anda. Então não adianta ficar. Então nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que lutar. Lutar. Quando a gente tem a certeza que fez o melhor, a gente tem a certeza que Deus está agindo. Estão entendendo, amém? Então faça o melhor que você puder. Faça o que você tem que fazer. Lute com a força que você tem. Dê o melhor que você tem. Faça a sua parte. E Deus vai fazer a parte dele. Mas Deus só funciona assim. Quando a gente faz a nossa parte, aí Deus vê: opa, agora está na hora de me levantar e fazer. Deus nunca vai fazer aquilo que a gente tem que fazer. Nunca vai fazer. Ele não faz. Porque Ele é Deus. Ele é Deus. Por isso que a Bíblia diz que não há tentação maior do que nós podemos suportar. Ele deixa a gente lutar, porque nós temos força para vencer a tentação. Deixa a gente lutar. Se a tentação resolver extrapolar, que ela não vai extrapolar, ele vai entrar em ação. Ele não vai deixar o diabo te tentar acima da sua capacidade nunca. Você vai falar: mas o diabo não. O diabo quiser levantar uma arma mais poderosa contra você. Deus, negativo. Negativo. Você vai lutar dentro da força dele. Ele tem força para vencer. Mas acima da sua capacidade, Deus nunca vai te dar uma luta maior do que a sua capacidade. Então não adianta você dizer assim: a minha luta é grande. Quando você disser assim: a minha luta é grande, você está dizendo assim: eu também sou grande. Quando você disser: o meu inimigo é grande, você está dizendo assim: eu também sou grande. Porque o tamanho do inimigo revela o tamanho da gente. Ué. Quem tem um problema grande é porque é grande. Quem tem problema pequenininho é porque é pequenininho. Não, vocês não sabiam disso. Deus não permite que nada venha acima da nossa capacidade. Então o seu problema não é o pior problema, é o seu problema. E você tem força para poder vencer ele. Amém? Amém. Nós estamos no final. Versículo de número 18. Olha que interessante. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra. Todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. Adorando o Senhor. Essa palavra é muito legal. Adorando ao Senhor. Mas como adorar ao Senhor em momento de guerra? Eu não acho estranho. Dá a impressão que esse povo está muito desocupado. Dá a impressão que esse povo não está com responsabilidade. A maior batalha, o inimigo está chegando, está à porta já. Aí Deus fala assim: ó, essa batalha é minha, não é de vocês. O povo resolveu adorar. Dá a impressão que eles vão fazer uma festa aqui. O povo começa a adorar a Deus. O povo começa a adorar a Deus. Adorar a Deus. Isso é muito importante. Versículo 19: levantaram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas para louvarem ao Senhor. Ué, louvar ao Senhor, adorar ao Senhor no momento da guerra? Exatamente. É o percentual de ajuda que a gente dá na guerra. É a adoração e o louvor. Sabe por quê? Porque a adoração e o louvor é uma arma de guerra. É uma arma de guerra. Adoração e louvor é arma de guerra, irmão. Você não está entendendo o que eu estou falando. Eu estou dizendo para você que adoração e louvor é uma arma de guerra. É uma arma de guerra. Davi sabia disso. Davi sabia disso com uma grandeza tremenda. É uma arma de guerra. A adoração é uma arma de guerra. Você sabe por quê? Porque o inimigo sabe. Ele sabe que quando a gente está com dificuldade, a gente não adora.
A gente não adora. Mas quando a gente adora no meio da dificuldade, aí nós vencemos o diabo. A adoração, é difícil você adorar a Deus no meio da situação difícil. Mas eles adoraram no meio da dificuldade. Enquanto eles estavam adorando a Deus e louvando a Deus, Deus estava trabalhando em favor deles. Então, quando nós adoramos a Deus, nós louvamos a Deus. Vir na igreja não é só ficar cantando, adoração não é só cantar, não é só ficar tocando violão, não é só isso, isso também é adoração. Quando a gente adora a Deus, em espírito e em verdade, Deus trabalha em nosso favor. Então, ao invés de ficar reclamando, a gente adora. A gente adora. Tem muita gente que quando está vendo a dificuldade não adora, murmura, reclama. Eu não vou na igreja hoje não, hoje eu estou aqui, está feia, pega. É isso que o diabo quer. Mas quando a gente adora, Deus luta as nossas lutas. Por isso que o louvor e a adoração é um instrumento de guerra, de poder. Nós temos que aprender, a igreja tem que aprender a adorar a Deus. E quando nós adoramos, nós conseguimos mover as mãos do Senhor. O percentual de ajuda que você dá nessa batalha grandiosa é o percentual de adoração. Por isso você não tem motivo para parar de adorar. Está difícil, aí que você adora mesmo. Eu aprendi, numa época difícil que nós passamos, aqui logo no início da igreja, e eu aprendi uma coisa com Deus: a gente tem que responder à adversidade com adoração. E toda vez que tinha uma dificuldade, a gente vinha e adorava a Deus. A gente incrementava mais a adoração e cantava mais, a gente acrescentava um louvor a mais. A gente cantava 3, a gente aumentava para 4. Quando tinha que cantar 4, a gente aumentava para 5. Só para poder dar uma resposta para o diabo. Então, quanto mais o diabo apertava, mais a gente adorava. É uma maneira de você revidar os ataques do inimigo, é com adoração. Porque Satanás detesta adoração. E sempre foi o desejo dele roubar a adoração que está direcionada a Deus, trazer para ele. Ele sempre quis isso. Ele tem inveja de Deus. Então, quando você adora a Deus, ele fica queimando no inferno, de raiva. Porque ele tem inveja e ciúme de Deus. Ele queria ser como Deus. E quando você chega diante do Senhor e o adora, aí o inferno estremece. Eu finalizo com o versículo de número 20. E pela manhã, cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Amém? O que a gente tem que fazer? A gente tem que crer em Deus. E a gente tem que crer nos profetas que Deus levanta. É isso. Mas se o profeta fizer alguma coisa, é problema dele. A Bíblia manda a gente crer nos profetas. Então, o profeta, ele tem a resposta para o seu problema. Sempre tem a resposta para o seu problema. Porque a Bíblia diz isso. Porque no meio da guerra, o Senhor disse, o Senhor falou: crê no Senhor vosso Deus e vocês estarão seguros. Crê nos seus profetas e vocês vão prosperar. Prosperidade, irmão, não estou falando de dinheiro. Prosperar envolve também vida financeira, envolve viver bem, estar bem mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, financeiramente. Isso é prosperidade. E a prosperidade só Deus que dá. Então está dizendo, a gente crê nos profetas e nós prosperaremos. Vocês têm que acreditar na unção profética. A responsabilidade é minha. É minha. Deus só vai agir quando você respeitar o profeta. Quando alguém estiver profetizando aqui, se o Ministério de Louvor estiver profetizando sobre a vida de vocês, vocês precisam acreditar na unção. Agora, o resto é com Deus. O nosso papel é acreditar. O nosso papel é respeitar o profeta. Amém? Então vamos orar.